Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal, aqui na minha casa, novamente. Então vamos embora falar sobre aí o centroavante do São Paulo, né? Quem pode ser o centroavante que o São Paulo está de olho no mercado, os nomes que foram especulados, quem de fato vem, o que é boato. Vamos destrinchar aqui porque é importante a gente trazer aqui algumas posições. Estou falando baixo novamente porque está bem cedinho e ainda não chegou a hora da minha esposa acordar, daqui a pouco inclusive que ela vai acordar. Então, por questões de segurança, vamos manter aqui este nível de conversa neste tom, beleza? Então, seus vizinhos, por favor, me ajudarem aqui neste momento. Precisamos falar aqui de centroavante do São Paulo, certo? Bom, o São Paulo está no mercado atrás de um novo centroavante, isso é fato, tá? Porém, o São Paulo está tendo muitas dificuldades de encontrar esse jogador com essa característica. Por que, Alex? Não é tão fácil, não tem tantos centroavantes no mercado? Justamente. A diretoria não quer trazer um jogador apenas por trazer. Quer trazer um cara que realmente dê conta do recado a ponto de não tem Caleri, podemos seguir com ele para o restante da temporada. Então, para você ir no mercado e conseguir um centroavante que saiba que vai ser reserva do Caleri, mas que tem potencial para ser titular, é muito difícil. Então, há esse entendimento na diretoria de, ó, se não for para trazer um cara desse nível, nesse naipe, esquece. Vamos dar oportunidade para o Juan, o Carpini vai buscar opções ali para jogar sem o centroavante, né, como um falso 9, como o Galo já jogou, enfim. Vamos buscar outras soluções do que de fato propriamente trazer um cara só por trazer, certo? Então vamos lá. Qual que era o nome ideal? Sabe aquele nome que a diretoria falou, é ele? Era o Mastriani. Porém, o Mastriani esbarrava na questão dos estrangeiros, né? O São Paulo estava com limitação nos estrangeiros naquele período. Então, você trazer o Mastriani, você poderia ter problemas ali no elenco, porque justamente todos os estrangeiros que estão no clube hoje são importantes, né? Inclusive, até com a saída agora do Ramos Rodrigues, o São Paulo volta a ficar dentro do limite, né? De 7 estrangeiros. Se você olhar para ver, todos os estrangeiros eles têm o seu grau de importância, seja para a equipe titular ou de fato para ser uma opção no banco de reservas. Por exemplo, o São Paulo tem o Arboleda, que é o seu zagueiro titular. Os seus zagueiros reservas são Alan Franco e Ferrarese, que são importantes ali. É importante você ter os dois zagueiros no banco de reservas. Aí você tem Caleri, aí você tem Galopo, que tem sido importante. Enfim, vocês sabem que o São Paulo tem Bobadilla, que chegou e também tem sido fundamental nessa rotação de elenco. Então, era o nome. O Mastriani era o nome ideal. Porém, além de custar caro, o São Paulo foi o primeiro a ter interesse no Mastriani, só que por conta dessas questões de dúvida, a diretoria tinha muita dúvida. Vale investir? Vale pagar isso por um cara que vai ser reserva? Será que vale a pena? É o estrangeiro? A gente vai ultrapassar o limite de novo? E aí, o que aconteceu? O Mastriani ficou inflacionado no mercado. Todo mundo queria o Mastriani. O Mastriani se viu nesse degrau, né? Falando, não, pera, então, já que outras equipes querem o meu futebol, eu quero para uma equipe que eu vá ser titular. E no fim das contas, ele acabou, se eu não me engano, inclusive acertando o Atlético Paranaense. Porque justamente o São Paulo deu uma demorada o suficiente para o jogador entender que o mercado estava favorável para ele e aí ele não queria vir para ser reserva do Caleri porque ele sabia que ia ser reserva do Caleri. Porém, era um nome que mais agradava ali internamente na diretoria. E aí começou ali diversos nomes a serem especulados. Eu vi até uma especulação do Gilberto, e é muito importante salientar. O que acontece? O Gilberto estava numa lista de desejos do Juventude, com o aval do Carpini. Só que esse nome, quando o Carpini foi pro São Paulo, alguns intermediários, eu até conversei com pessoas ligadas ao Gilberto que me negaram essa informação, mas o que chegou para mim é de que intermediários falaram: opa, o Carpini estava no Juventude, ele pediu a contratação do Gilberto, ele foi para o São Paulo, vamos tentar. E aí o São Paulo não demonstrou interesse na contratação do Gilberto. E aí começou-se uma série de nomes levados para a diretoria, tá? Então é importante a gente até, e eu
tenho evitado, eu já fui desses, tá? Mas eu tenho evitado bastante agora trazer esses nomes que são oferecidos ou algo do tipo, a não ser que seja um nome realmente impactante ou que vale a pena soltar. Porque, por exemplo, eu tinha soltado que o Lele tinha sido oferecido ao São Paulo, mas assim, foi um oferecimento ali que a diretoria nem demonstrou interesse, então, tipo, sabe, às vezes não vale nem a pena ficar trazendo um nome à tona só justamente para, enfim, dividir a torcida, ou enfim. Então é um tipo de coisa que eu vou evitar bastante trazer. Porque, por exemplo, nos últimos dias, Allan Kardec foi oferecido e há, de fato, uma admiração do Muricy Ramalho por ele, mas o Muricy, ele trabalhou com tantos jogadores que ele tem admiração. Só que ele entende também a realidade hoje do cargo que ele está. Então, Allan Kardec, no primeiro momento, não é o plano A, não é o plano B, não é o C, não é o D. Sabe, na escala de prioridades, ele tá tão. Não é um nome que a diretoria fala, não, não vamos trazer. Mas é um nome que tem uma certa. Um mínimo de aceitação ali, de gratidão, talvez, de carinho pela passagem dele pelo São Paulo. Mas isso não será suficiente para, de fato, ele ser contratado, tá? A gente pode dar uma descartada aí no Kardec, que eu acho muito difícil ali. Não me descartaram, mas eu acho que é bem difícil trazer o Kardec, 35 anos, enfim. Não acho que vai ser o investimento que o São Paulo vai fazer. Falaram bastante de Rafael Navarro, né? Foi, mais uma vez, pessoas levaram o nome do jogador para a diretoria do São Paulo, que também não demonstrou muito interesse. Também é um negócio complexo, né? Dificilmente o Palmeiras tiraria ele lá da MLS, onde ele pode se valorizar e ser comprado, e trazer aqui para o São Paulo. A gente sabe que o São Paulo não investiria uma bala para contratar o Navarro, que o São Paulo sempre tem outras prioridades para a contratação. Então o Navarro também a gente pode riscar da lista que não será contratado. Um nome que também foi oferecido para a diretoria do São Paulo, que também foi descartado, foi o Vargas, né? Parece que ele não vai ficar ali no Atlético, está num clima que não está bacana por lá, e ele acabou sendo oferecido ao São Paulo, que também acabou não demonstrando interesse. Então, os nomes que são levados para a diretoria tricolor são nomes que por algum motivo acabam não agradando. Então fica difícil o São Paulo entender no mercado que tem algum nome que vale a pena. Por exemplo, um nome que a diretoria gostaria bastante era do William José, por exemplo. Principalmente na temporada passada houve essa tentativa, né? Até porque o Betis tinha ali alguns centroavantes, o São Paulo assinou por um empréstimo, né? Que aí, né? O São Paulo não tem dinheiro para investir, por exemplo, os 10 milhões de euros que o Betis investiu para tirar o William José da Real Sociedad, mas um empréstimo ali com opção de compra, o São Paulo poderia, né, arcar com salários desde que ele baixasse os seus vencimentos, né? Ele tem um salário padrão europeu, que no futebol brasileiro é impagável, e a diretoria sondou, mas rapidamente viu que também não seria algo viável. Então é esse o problema hoje. Encontrar um nome que se encaixe em todas essas características, que seja parecido com o Caleri em termos de características, que seja barato, porque o São Paulo não vai investir pesado numa contratação de um reserva, e que aceite a condição de reserva, mas que tenha ímpeto para ser titular e qualidade para ser titular. Então, olha a complexidade disso. Então, há muita cautela e paciência para conseguir esse nome. Até porque a janela do meio do ano abre daqui a pouco, né? Em relação, tipo, as competições de mata-mata vão só para o segundo semestre, né? Que vão afunilar. E o São Paulo só tem Libertadores a partir de abril. E ali depois tem a Copa América ali que vai também pausar a Libertadores. Então a cautela de, pera, não temos um nome ideal agora, mas vamos analisando, vamos vendo os nomes que vão chegando, para que até o meio do ano a gente consiga ter uma clareza de quem é que vai ser o contratado. Eu vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, do Erisson. E assim, eu entendo que o Erisson acabou não dando certo, não correspondendo à expectativa. Mas na minha avaliação e também na avaliação do São Paulo, é de que o Erisson foi uma excelente contratação para aquilo que ele veio. Acabou não correspondendo. Mas para aquilo que ele veio, ele era um cara jovem, que teve uma passagem relativamente boa no futebol brasileiro, acabou indo para a Europa, não deu certo e voltou. Um cara que é bom jogador, o Erisson acabou não dando certo, mas no Botafogo ele mostrou ser bom jogador, que aceitaria a condição de ser reserva do Caleri e que teria potencial para ser titular, mas as lesões o atrapalharam e, de fato, quando ele esteve em condições, acabou não entregando.
mas o São Paulo quer uma contratação nesse molde do Erisson. Um cara que, quando chegou, a torcida falou: é, ok, beleza, tudo bem, pode dar certo. É óbvio que a passagem do Erisson acabou não empolgando, mas é esse o nome, né? E o Erisson foi uma das últimas contratações do ano passado, ali no começo do ano. Então é a mesma questão que o São Paulo tem adotado. Vamos ter paciência, avisamos para o mercado que queremos o centroavante. E aí vai que apareça ali na mesa um nome que a gente fala: opa, esse aqui está interessante, a janela europeia acabou de fechar. Então, quem está na Europa sem espaço pode vir aqui para o Brasil por um empréstimo, no mesmo molde do Erisson. Então, é essa paciência, essa cautela que a diretoria quer, justamente para não errar, para não trazer um nome qualquer. Isso a diretoria não quer. Se for para trazer um nome qualquer, vai ficar com o Caleri aí, jogando mais jogos do que deveria, vai ficar com o Juan sendo uma grande aposta, vai testar uma formação sem centroavante. Então, é esse o mercado do São Paulo hoje para buscar um centroavante. Cautela, paciência para encontrar um nome que seja certo. Beleza? Ficou claro para vocês aí, ó, 11 minutos de vídeo eu tentando destrinchar aí alguns nomes para vocês entenderem como é que tá essa busca da diretoria do São Paulo no centroavante. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Valeu, tchau.